We are coming to you in Brazil live from our entertainment business building in one of the auditoriums here on the campus of Full Sail. And we are delighted and thrilled to be with all of you this morning. Thank you for joining us all the way over in Brazil. Great to be with you. And now, my Full Sail family, as you can see in Brazil, if you can look around the room here, you'll see many of the leaders, the managers, the people responsible for serving and caring for our students at Full Sail are right here in this auditorium this morning. They are the audience in the United States, right alongside of you in Brazil. And we are all here today to learn more about Grupo 7, to meet more of your good associates that are here with us today. And we're just delighted to get started. So with that said, Full Sail family, ladies and gentlemen, would you please welcome the incredible team of leaders from Grupo 7. Come and join us, buddies. Instead of coming through the wing, that way you can see what's going on. Okay. Awesome. Awesome. Welcome, everybody. Bienvenido. Let's bring out Leandro Moreira, the CEO of Grupo 7. Leandro. And right behind him, Marcelo Crivella, Director of 7 Media. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Love you. Awesome. Please, make yourself at home. That was a good welcome. You may be seated. Thanks for the warmth. I know I don't need to thank you, Full Sail, but thank you for the warmth. Obrigado. My Brazilian family. Great to be together, everybody. This is so exciting. Leandro, welcome. Leandro, bem-vindo. Ótimo estar aqui. É muito bom estar aqui e dá muito nervosismo falar, mas eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. Obrigado. It's great to be here. I'm a little nervous, but it's a great honor and I'm very happy. I'm a little nervous too. Também estou nervoso. So we, my good brothers, we know a little bit about Grupo 7. Meus queridos irmãos, nós sabemos pouquinho do Grupo 7. But we would love to, some of us in the audience are really learning for the first time about Grupo 7, the budding relationship. And so maybe where we should start is just to hear a little bit about your schools and just an overview would be good. Mas alguns aqui estão conhecendo o Grupo 7 pela primeira vez, então eu acho que seria bom começar com pouquinho da história de vocês e sobre a escola nessa manhã. Bom, para eu contar o início da história da Seven, seria interessante contar o antes da Seven existir. Well, before I begin talking about the start of 7,
it'd be important to say a few words about what existed before Seven was started. No Brasil existem alguns cursos de computação, como existe de inglês, espalhados por vários lugares. In Brazil, there are a few schools that work with computer graphics around the country. E eu entrei dentro de um desses cursos, e só que o foco desses cursos, na maioria das vezes, é o comércio em si, o negócio. And I started out in one of these schools, but I came to realize that their main focus was generally commercial. E just, não a money, educação. and not really education. E eu trabalhava comecei na empresa de baixo, deixando currículo, e fui crescendo nessa empresa, antiga empresa, isso já fazem aproximadamente 9, 10 anos. I started in a low position. I just went through interviews, and this was about 9 years ago. E eu fui crescendo pelos números, sendo destacado, comecei como vendedor e fiquei em primeiro lugar durante 2 anos. Depois fui promovido a gerente comercial. And through this time, I started out in the commercial department in sales, and I had some good numbers over the years, and I was able to be promoted a few times. E depois de gerente comercial, me destacando em mais 2, 3 anos, eu tive a oportunidade de ser gerente geral, que era o diretor de uma escola, mas algo bem pequeno. And eventually I got to the sales director position. And after that, a little while later, I was promoted to being a school director of a small school in Brazil. E uma das questões que eu sinto que eu tenho muito é que eu sempre fui muito indignado com algumas coisas erradas ou com algo que não seja de excelência. Então, mesmo com limitações, eu era muito indignado em querer mudar as coisas para melhor. And something that's always been one of my main characteristics is that I feel this sense of rebellion against things that are not done with excellence and things that are not done the way they should be in education. E foi quando, em 2008, quando eu já era diretor, eu comecei a fundar um treinamento específico para líderes dentro desse curso pequeno. And in the year of 2008, I started a leadership program within one of the schools that I was in charge of. E eu, nesse momento, administrava 2 escolas. At the time, I was already overseeing 2 schools. E essa rede de escolas tinha 6 escolas naquele momento. These were 2 schools out of a chain of 6 schools in total. Os números dessas 2 escolas começaram a se destacar muito. O natural era cada curso desse ter em torno de 400, 500 alunos e a gente estava chegando na casa de 1.000 alunos, que era muito para a época. And these 2 schools started to really work, really have a great result financially. Usually, in average, each school had about 600 students, and these schools that we were administrating got to the number of 1,000 students each. E aí foi quando eu comecei a falar para as outras escolas que eram do grupo, mas não era eu que administrava diretamente, que o importante nisso tudo era que a gente precisava cuidar das pessoas, trabalhar com o coração das pessoas. And that's when I started talking and dialoguing with the other schools in the chain about the importance of focusing on people and on leadership. E aí começou um problema. And that's when the problem started. Eu acho que quando a gente se importa com as pessoas, a gente tenta fazer diferença, a gente levanta vários seguidores, mas levanta vários inimigos também. I think that when we are committed to making a difference, you will acquire some followers, but there will be a lot of people against you. Mas quando a gente tem um desejo apaixonado em alcançar algo, nada pode parar a gente. But when we're passionate and driven, nothing can stop us. E foi quando, no início de 2009, eu comecei a sofrer uma perseguição grande, porque dentro do que a gente falava na empresa sobre liderança, eu usava alguns exemplos bíblicos, porque eu creio muito no que a Bíblia diz, e a gente usava. And then in the beginning of the year 2009, I started to see a lot of persecution in the school chain. A lot of my leadership program involved biblical principles, something that I use as a reference in my life.
and that started causing a lot of commotion. A gente fala sobre ética profissional, atendimento ao cliente, diferença no mercado, estudos, várias coisas, mas cita também alguns versículos bíblicos que dão base para esse estudo. Our leadership program talks about work ethics, marketing, strategies, but at times we also consider and we meditate on biblical principles, which I feel are important. Explicando o que é isso, a gente tem lá o CETEL, que é o Centro de Treinamento de Escola de Líderes. Funciona todas as sextas-feiras, como hoje, pela manhã, onde a gente tem um tempo de 1 hora, mais tempo às vezes, falando sobre essas coisas. And all that happens in our CETEL, which is the Center of Training School of Leaders, that is a class auditorium where we meet every Friday morning, like today. É onde a gente pode estar mais próximo dos funcionários e tentando conhecer o coração dos funcionários e os sonhos deles e tentar inteirar isso tudo dentro dos nossos. It's a moment where we're closer, we feel closer to our employees, and we hear about their dreams and ambitions, and we can connect and try to build together our company. Eu entendi que se eu cuidasse dos sonhos deles, eles cuidariam do meu. I understood that if I was caring for their dreams, they would care for mine. E foi aí que começou a acontecer as coisas boas. And that's when great things started happening. E no início de 2009 foi quando os sócios da empresa, eu era um sócio de 2, um percentual muito pequeno. Then in the beginning of 2009, at the time, I was a partner in 2 of the schools with a very small percentage. Eles sentaram comigo e falaram assim, olha, a partir de hoje você não pode falar de Deus dentro da empresa. But they called me into a meeting and they said, from now onwards, I don't want you to talk about God in the business at all. Eu falei, não, mas eu não falo de religião, não tem nada a ver, eu cito Deus em alguns momentos porque está dentro do contexto que eu estou falando. And I said to them, this is really not about religion. I'm really focused on the business, but I apply my faith sometimes, and it's just things that I think are relevant. E aí, como já havia muita perseguição e muitas coisas, eles insistiram em dizer que não poderia de jeito nenhum. But because there was already a lot of persecution, they insisted that it was either that scenario or no other option. E aí foi quando eu falei, olha, se realmente for a única opção, a gente vai ter que se separar. And I said to them, well, if this is my only option, then I'm probably going to go a separate way. E foi quando a gente tomou essa decisão de separar. So then we decided to split the company. Naquele momento, eu tinha 2 escolas pequenas com um percentual muito pequeno na sociedade e com em torno de 2.000 alunos. At that moment, I was left with 2 small schools and a total of about 2,000 students. Isso fazem 3 anos. And that was 3 years ago. Quando eu conversei com alguns administradores, pessoas da época, advogados, juízes, eles falaram, olha, provavelmente você vai quebrar. And talking to some administrators at the time and guys involved in business and lawyers and accountants, a lot of them said to me that I was probably going to go bankrupt. Porque eles obrigaram a tirar o nome, me tiraram do site, excluíram tudo, porque todo o domínio estava na mão deles, apostila, tudo, material didático, tudo. When we split up, they told me that I could no longer use the name of the business, I could no longer use the coursework material, I had to create a new website, everything had to be started over from scratch. E aí foi quando eu juntei minha equipe e falei, esse momento, a gente não tem momentos tristes, a gente tem o melhor momento, o momento de fazer a diferença. That's when I called our team together and I said, this isn't a bad news, we shouldn't be sad, this is the best moment in our new future. É hora de sonhar sem limites. Now we can start dreaming without limits. E foi quando veio o primeiro slogan da empresa, que é os limites são desconhecidos. That's when our first slogan appeared and it says, the limits are unknown. E esse slogan tem duplo sentido, sentido pessoal e profissional, que diz que a gente pode chegar longe, e no sentido de educação, onde na área da criação não existe limite. And this slogan makes reference to 2 things. One, business-wise, it's about growing and developing, and there are no limits. And also in the area of education, it means in the side of creativity, there's always something new. There are no limits there as well.
E aí a gente começou a pensar, a gente precisa de um nome que traga ideia de plenitude, de completo, de perfeição, de buscar excelência. And so we thought about coming up with a name that was around around perfection, around excellence. E como eu já amava o número, o nome tinha que ser Seven. And since I already loved that number, I knew it had to be 7. E essa separação, o início da Seven foi em maio de 2009. And so we split the company in May 2009. E em meio a muitas dificuldades, muita luta, muita dor e sem dormir muitas noites, And through many trials and difficulties and sleepless nights, a gente conseguiu sair de 2 escolas pequenas, com em torno de 2.000 alunos, we came from a scenario of 2 small schools with a total of 2,000 students para em 3 anos ter 12 escolas com mais de 20.000 alunos. to having today 12 schools with over 20,000 students in 3 years. The story of persevering, and not just persevering, but growing and prospering is wonderful. A história de perseverança, do crescimento, da prosperidade é maravilhosa. But having been to several of your schools in January, Mas tendo visitado as suas escolas em janeiro, an equally, if not more important part of the success is what I witnessed watching your students with your teachers. mas uma parte tão importante quanto nesse sucesso é o que eu presenciei entre os professores e alunos. I saw students that were inspired, connected, Eu vi alunos inspirados, conectados, passionate about what they were studying, com profunda paixão em relação ao que estavam estudando, with teachers and school directors that were standing right beside them, shoulder to shoulder. com professores e diretores ali do lado, apoiando, dando todo o suporte. Not only did it remind me of the people in the first 2 rows here, Eu não só fiquei atento e me lembrei das pessoas que estão nas primeiras 2 fileiras aqui, but all the people in the rows behind them as well. mas todos vocês que estão nas fileiras atrás deles também. So, Leandro, I would ask you, tell us a little bit more about that culture that is Grupo 7. Então, Leandro, conte um pouquinho mais para a gente sobre essa cultura que é o Grupo 7. Bom, primeiro eu quero dizer que a gente tem muitos erros, a gente precisa consertar muito, aprender muito, e a gente se sente uma empresa bebê, e perto de vocês mais ainda. Firstly, I would like to say that we have a lot of mistakes. There are lots of things that we still need to learn, and we consider ourselves a newborn, especially when we compare and look into what Full Sail has accomplished. Mas o que eu quero dizer é que, além de a gente ter crescido isso, e além de ter saído nas principais TVs como matéria, e ter conquistado várias coisas, isso não foi o mais importante para mim. But apart from all the success that we've had in the business and being showcased in TV shows in Brazil and getting a lot of attention, this is not really what's most important for me. O mais importante para mim realmente é poder ter oportunidade de impactar e mudar a vida das pessoas. The most important factor is the opportunity to impact and change people's lives. E isso envolve os alunos e os funcionários. And this involves students and teachers and employees. Eu não tenho acesso direto aos alunos na maioria das vezes. Most of the times I don't have direct access to our students. Então eu entendo que eu preciso impactar a vida dos funcionários para eles transmitirem isso para os alunos. So I understand that I need to impact the lives of our employees so that they can transmit the same message to the students. E a gente foca muito em preservar os valores da empresa, mesmo sendo nova. And we're focused on preserving the
the values of our business, even though we're young. Porque tem pessoas que têm um talento extraordinário, um currículo fantástico, mas a filosofia de vida dela não bate os nossos valores. There are wonderful professionals out there with curriculums that are very impressive, but their principles of life and values are not equated with what we do. A gente diz que talento não é tudo. Se a pessoa não souber trabalhar com inteligência emocional, ela não vai ajudar a gente a caminhar para o topo. We usually say that talent isn't everything. If there's no emotional intelligence, then it'll be difficult for a professional to help us to grow where we want to grow. Então, tudo que a gente procura fazer com vida, desde uma simples aula até lidar com o nosso funcionário num café da manhã. So all that we do is geared towards generating and transmitting life, if it's a small breakfast meeting or if it's something in an auditorium like this. Tudo que a gente faz é completamente contrário do que a educação lá e as pessoas falam que é certo. Everything we do is on the opposite direction of what education is being taught and traditional education happens in Brazil. Mas eu costumo dizer que o caminho certo é o caminho na contramão do sistema. What I usually say is usually the right way to go is opposite, in the opposite direction. Porque a tendência da massa é em direção à mediocridade. Because the tendency of the masses is towards mediocrity. Porque a maioria fala, mas a maioria não vence. Because most of them talk about success, but only few of them are really successful. Então, eu procuro trabalhar no coração dos funcionários que, se ele não tiver uma qualidade de vida para viver feliz, ele não vai conseguir ser um bom funcionário. So usually what I say to our employees is that if the quality of their life isn't successful, then they will not be able to transmit that in our school, in our business. Então, meu trabalho é tentar fazer meu funcionário feliz. E isso é divertido. So main job is to make our employees happy, and that's quite fun. That's awesome. That is awesome. Who has been to Brazil? Quem já esteve no Brasil? Anybody in the first 2 rows? How about Full Sail? Who's been to Brazil? Yeah, I see some hands. That's awesome. It might be good to understand a little bit about the cultural differences, or maybe even the socioeconomic structure of Brazil. We've talked a little about that. Seria interessante a gente entender um pouquinho sobre a cultura, as diferenças culturais no Brasil e talvez socioeconômica também. And how Grupo 7, how the vision for Grupo 7 fits into that world of the people of Brazil. E a visão, e como a visão do Grupo 7, ela consegue lidar com essa realidade e oferecer o que o país precisa. O Brasil é um país que veio de uma cultura onde as pessoas acreditam que não têm direito às coisas. Brazil is a country that people come from a mindset where they feel that they are not allowed to have certain things. Então, ainda existe um espírito de coitadinho, de pobrezinho e de que a gente não pode caminhar. There's still a spirit and a mindset of feeling sorry for yourself and thinking that you're not going to be able to reach your dreams. Mas de 10 anos para cá, o Brasil cresceu muito. But in the last 10 years, Brazil has grown tremendously. E a economia no Brasil está muito forte. And the economy is very strong. E o mais importante de tudo, o povo está começando a acreditar. And what's most important is that the people are starting to believe. E isso que faz total diferença, porque se a pessoa for fechada ou autossuficiente, é o caminho retrocesso ao crescimento. And that's really important because when people feel self-sufficient and feel that they have all that they need, that's when progress is detained. Então, uma grande vantagem que eu vejo no Brasil é o desejo de crescer, o desejo de avançar. So what I see as a tremendous opportunity in Brazil now is the desire to grow and to advance.
E o mercado está aquecido e os negócios estão acontecendo, o governo tem apoiado e existem capitais, cidades com uma população muito grande e com um movimento muito forte de negócio. And we've seen our economy flourish. We've seen politicians making good decisions and supporting. And we've seen businesses doing really well and cities that are blossoming all over the country. Só que o Brasil tem vários problemas também. But Brazil also has a lot of problems. E um dos problemas é que o Brasil ainda não tem estrutura em muitas coisas, uma delas é ensino. One of the things that Brazil lacks and is behind is in the area of education. Foi nisso que a gente começou a pensar e eu falei, não, o ensino não pode ser só o ensino, a gente tem que fazer o ensino com vida, com entretenimento, com diversão, tem que ter bonecos pela escola, game, e a gente começou a caminhar nesse caminho. And that's when we decided we needed to offer education with life and with an entertainment spin to it, making our schools full of colors and creative designs. É bom lembrar que para a estrutura do Brasil a gente tem uma estrutura muito boa, mas é muito anos-luz de distância de vocês e da estrutura nos Estados Unidos. So it's important to say that for Brazil we have a very good structure, but in comparison to Full Sail we're light years behind. Só que tem uma questão muito legal no Brasil. O povo quer muito. Então, se você falar para ele assim, olha, se você ficar aqui durante 5 noites, 5 dias direto, virando, você vai poder ter a oportunidade de vir aos Estados Unidos conhecendo a Full Sail. Milhares de pessoas vão fazer isso. But what you will see is this thirst and desire in the Brazilians, where if you were to say, look, if you stay here and you work on this hard and you stay up at night and you really dedicate yourself, you have a chance of going to a place like Full Sail. You will see them committing 100%. As pessoas são completamente apaixonadas e emotivas, elas só precisam de capacitação. People are passionate and emotional. They only need to be trained. E é isso que a gente está querendo gerar lá e espalhar pelo Brasil todo. Muitas SEVs, a gente tem, não posso falar muito de pretensão do que a gente quer, mas a gente quer crescer muito. And that's what we're trying to spread across the nation. And I'm not going to say a lot about what our aim is, but we still want to grow a lot. E o maior sonho, e nada poderia acontecer melhor do que, além de conhecer a Full Sail, que é algo fora do normal, foi conhecer o maior mentor da minha vida, que é o John. And nothing has been better to us than meeting and building a relationship with Full Sail and meeting the greatest mentor of my life, who is John Phelps. Me too. There he is, look. Amazing. As I look around the room at my friends from Full Sail, Conforme eu olho pelo auditório e vejo meus amigos da Full Sail, I see people that are responsible for great heroic stories. eu vejo pessoas que são responsáveis por atos heróicos. And all these stories center around things they have done for our students. E essas histórias todas, o que elas têm em comum são os feitos em prol dos alunos. Things that do not appear on a job description. Coisas que você não vai encontrar na descrição do cargo, But yet are so important for the experience of a student. mas que são cruciais para a experiência do aluno. With your school directors that have been here this week, Com os diretores de vocês que passaram aqui essa semana, I feel that same energy, eu sinto essa mesma energia, the passion for the student, a paixão pelo aluno, the interest in doing more than is expected. o interesse em fazer e entregar mais do esperado. Leandro, how do you go about hiring such extraordinary people? What do you look for? Como que você contrata essas pessoas? O que você procura?
A gente tem um princípio de contratar a pessoa baseado na filosofia de vida dela, e depois fornecer o treinamento específico para a área que ela vai atuar. We usually follow a guideline of looking for people that have a similar mindset and life philosophy, and then the next step would be training them for their position. E aí, de acordo com a área específica, tem pessoas para dar treinamento, para fornecer tudo dentro do que ela vai atuar diretamente. And then as they go into the different areas of the business, there will be someone to train them and to give them all the support needed for them to grow and develop. E antes de começar a atuar diretamente, ela assiste outras pessoas que fazem a mesma coisa, pegando situações e dificuldades e problemas que possam acontecer para que, quando for o caso dela, ela também saiba resolver. And as they go through this training, we have them shadow someone that is already in the position that they're being trained for, so that they can learn and see how reactions and decisions are made in real life situations. Mas a gente ainda está aprendendo a fazer isso. But we're still learning to do that. We are too. Nós também. Obviously, all of you, are a long way from home. Obviamente, todos vocês estão bem longe de casa. Tell us the story of how you got here. What was the beginnings of the relationship between the two schools? Conte para nós a história de como vocês chegaram aqui, como que esse relacionamento surgiu. Não teria como não citar Deus e um milagre nesse momento. It would be impossible to tell the story without referencing God and a miracle. A gente é muito focado em excelência, trabalha muito, se esforça muito, mas a gente não é merecedor de nada daquilo que a gente conquistou. We are hard workers and we have good intentions, but we really don't deserve all that we have accomplished. Eu tive a oportunidade de conhecer o John no dia 13 de setembro do ano passado. I had the opportunity of meeting John on the 13th of September of last year. E através de uma pessoa aqui dos Estados Unidos, um brasileiro dos Estados Unidos, sem eu pedir, sem nada, ele comentou que conhecia a família dos donos de uma universidade grande. And through a mutual friend, a Brazilian that lives in the States, without me asking for it, he said that he knew the family of a founder of a university in America. E quando ele botou isso, eu respondi assim, brincando, espero que não seja Full Sail. So when he mentioned that, and he mentioned it on Facebook, my reply was, well, I hope that you're not talking about Full Sail. Porque a gente já conhecia, a gente já tinha estudado o que era Full Sail. E ele falou, Full Sail, você conhece? And because we know about Full Sail, we've been following and being inspired about what you guys do. And so he said, no, I'm talking about Full Sail. Do you know about Full Sail? E aí, na hora, na verdade, eu não acreditei muito. Eu achei que ele podia tentar o contato e não conseguir, ou me colocar em contato com um representante da Full Sail. And so at the time, I had trouble really believing that it was possible to meet the founders. I just thought maybe he could schedule a meeting with one of the representatives here. E antes desse dia 13 de setembro, houveram mais de 30 e-mails tentando conectar um ou outro, mas sempre as datas não batiam. And before I eventually got out here, there were about 30 emails that went back and forth trying to get dates to work, and it seemed like it was maybe not going to happen. E foi quando a gente conseguiu marcar para esse dia 13, onde eu tive aqui com ele e conheci o John e a Esther, e com a permissão do John, parecia que eu estava falando com meu pai. And then on the 13th of September, we eventually got out here, and I had the chance of meeting John and his wife Esther.
And as we were talking, and with John's permission, I would say that felt like I was talking to my father. E foi quando no final da conversa, a gente esteve aqui, foi jantar, ficamos umas 6 horas conversando. Foi quando eu convidei ele para estar no Brasil e estar no evento que a gente iria participar. And what was supposed to be a meet and greet meeting turned out into something that lasted almost 6 hours, and we had dinner, and I think I was able to get him to become curious about Brazil and invited him to come visit our schools in Rio. E foi quando a gente convidou para ele no evento e, para minha surpresa, quase uma semana antes do evento, né? Ele disse que estaria indo. And so we invited him to go to Brazil and to be part of a fair that we were putting on. And a week before the fair was going to happen, John sent us a message saying that he already had it scheduled and he was going to be down there. Aí eu falei, meu Deus, ele vem. And then I said to myself, oh God, he's really coming. E aí ele esteve lá conosco e participou desse evento, que é um evento de game muito forte. And so he was there with us, and he was part of this game fair that is very strong in Brazil. É quase uma E3 aqui nos Estados Unidos. Almost something like E3 in California. Inclusive esse ano acabou de ter, só para passar números, teve mais de 90 mil pessoas presentes, com todos os ingressos esgotados. The edition of this year just happened last week, and there were over 90,000 participants. Wow. No ano passado tiveram 60 mil participantes e a gente teve um stand lá de 650 metros quadrados. And last year there were about 60,000 participants, and we had the biggest stand inside the fair. Nosso stand era maior, junto com a Sony do lado. We were the main sponsors together with Sony. E aí foi quando o John entrou no meio da loucura do Brasil, da correria. And then that's where John showed up for the first time, and in the middle of that craziness, what looked like an ant colony. Aí eu falei, o John vai odiar isso, essa doideira, esse barulho de um lado para o outro, mas eu acho que ele gostou um pouco. And then I thought to myself, this is not going to work. He's not going to enjoy this noise and this crowd, and I think he kind of enjoyed it. E daí começou um novo sonho pra gente. And that's when we started dreaming together for the first time. What a fabulous story that's unraveling here. I'm going to change things up just a little bit. We've heard a bit from you, Leandro, about the things you dream, your vision, things about how you hire your staff. Eu vou mudar um pouquinho agora. Nós ouvimos um pouco de você, Leandro, sobre sua visão, seu sonho, de como você contrata seus funcionários. I'd like to maybe talk to one or two of your school directors and find out what inspires them. Eu gostaria talvez de conversar com alguns dos seus diretores para saber o que inspira eles. So, do we have any volunteers that would like to say a word or two? Temos algum voluntário? Tá todo mundo nervoso. Yeah, okay. Bruce, can you get this, buddy? Yep. I'm off mic for everybody now, including Brazil. So, maybe tell your story about how you came to work at Grupo 7. Então, Elias, se você puder contar a sua história de como você veio trabalhar no Grupo 7. Eu sou o filho mais velho dessa família, né? O Leandro contou que no início eram 2 escolas, ele administrava as 2 e em uma delas eu era o diretor, né? Eu fui contratado na primeira e também passei pelo processo de vendedor, gerente comercial, me tornei o diretor, sendo liderado por ele, onde ele administrava as 2.
I'm probably the oldest son out of this business. When Leandro mentioned that there were 2 schools that he was leading at the time where they were a chain of 6, I was one of the directors in the second school, and we were together from the very beginning, before the name Seven existed. Continua. E ele fez essa pergunta, eu respondi. Não. Conta sua história. Sim, eu entrei na Seven através de um anúncio de jornal onde dizia para jovens com vontade de crescer. But what drew me into that school in the beginning was an ad that said that here's a place for young people to grow and to prosper. Isso, e a partir daí eu vim me dedicando e aprendendo muito com o Leandro, né? Passamos toda uma trajetória de dificuldade no início e tínhamos muita esperança de que um dia chegaremos a um lugar muito alto. And through a lot of work and dedication, we started building a dream together with Leandro about always with a vision to really reach high places. Hoje eu me sinto muito feliz em estar aqui junto com a Full Sail, pois é uma concretização de tudo que nós sonhávamos lá atrás. Today, it's really a dream come true to be here at Full Sail, because it has a lot to do with what we used to believe right in the beginning. Mas ainda fico me beliscando para saber se é verdade. Still pinching myself to see if it's true. When this team arrived, as I mentioned, I met you guys I was in love with before this week ever started. Essa equipe chegou essa semana. Vocês dois eu já conhecia e já amava. But I met many new friends. Was it Tuesday morning? Tuesday. So I met many new friends Tuesday morning. Mas eu fiz novos amigos na terça-feira de manhã. When you pulled up in front and climbed out of the cars, Quando vocês chegaram com os carros e estacionaram na frente da universidade, I found myself greeting, hugging. Quando vocês chegaram, eu me vi abraçando, cumprimentando, abraçando, cumprimentando. But I also found myself wiping the tears off my cheeks. Mas eu também me notei chorando e tendo que conter as lágrimas. I know why I cried, but I looked in faces of everyone walking up, weeping as well. Eu sei os motivos que me fizeram chorar, mas eu vi que nos olhos de vocês tinham lágrimas também. What was the source of all that powerful emotion? What were you thinking when you walked up? Qual é a fonte dessa emoção poderosa que vocês estavam tendo quando vocês chegaram? Bom dia, meu nome é Paula Moreira e eu acho que a grande fonte da nossa emoção é o prazer de estar aqui e saber que a gente venceu tanta coisa. Good morning, my name is Paula Moreira and Leandro's sister. I added that just for... Good. And I think that the strong emotion for us was to, witness all that happening, knowing where we came from and the struggle that we went through. Como eu estava conversando na terça-feira, eu acho que as lutas, quando a gente passa tanta luta, tanto desafio,
isso move muito o nosso coração. Ou você de fato se separa, ou você se une e você fica mais forte. E você passar por tudo isso é o sentimento que a gente tem agora. Uma alegria plena. I know that when you go through hard times and trials, it either breaks up your team or it builds you, makes you stronger. And that's what happened to us. And to be able to share this moment today is a real accomplishment. E para finalizar, eu acho que o brasileiro é um povo muito alegre. Então, just to end, I think Brazilians are very warm people. E eu acho que a gente está vibrando pela alegria e pela nossa maneira de ser mesmo. And in general, I mean, you will see our happiness and joy just out of our way of being and the way we are wired. Eu fiquei... Eu fiquei com medo agora. I was scared for a moment. Porque se não der limite pro pessoal, o pessoal vai, pula, vibra, é muita coisa. If we don't limit our people, they will jump and climb trees. Aí eu falei, eles não vão fazer isso. So I told them, please be on reserve. And what's humorous about that statement? E o que é engraçado nisso que você falou, Before you walked in, é que antes de vocês entrarem, I was explaining to the Full Sail family eu estava explicando para a família da Full Sail how wonderfully active Brazilians are. como os brasileiros são ativos e do jeito de ser. So we're all waiting to see that energy, A gente estava esperando ver aquela energia and you guys are trying to keep it down. e vocês estavam tentando segurar a energia. So I think a perfect example, we had a birthday yesterday, O melhor exemplo disso seria o aniversário que aconteceu ontem. so I think and Brazilians, please jump in, I think we should re-perform the birthday song. Eu acho que a gente deveria cantar Because- novamente a música do aniversário. Tem outra música. Because, I'm sorry, Tem uma música legal que foi quando a gente celebrou a união com a Full Song that we wrote, it came out of just a moment where we celebrated the union between Seven and Full Sail. Bruce, this is why you don't give me a handheld microphone. Por isso que eu não devia estar com o microfone assim. So let's hear whichever song you want, that's good. Então vamos Então cantar vai, essa Ross, música. puxa aí então. Você vai entrar, passa a vibra. Você não para de subir, e você vai entrar, passa a vibra toda hora, agora vamos decorar. Traduz. That's what I'm talking about. É disso que eu estou falando. See, I was telling the truth, people. É o que eu estava falando, pessoal. Verdade. Wow, that's Gary, refreshing. would you like to know the translation of that song? We'd love to know the translation. It says, e Seven não para de subir, which means it means literally E. Seven doesn't stop growing. So it rhymes. We added the E in the beginning. E a Full Sail vai entrar. And Full Sail is joining us. A Seven vibra toda hora. Seven is vibrant and joyful all the time. Agora vamos decorar. E agora vamos decolar, which is now we're ready to take off.
I know our relationship is very young, our friendship between the schools. Eu sei que o nosso relacionamento é muito jovem, a amizade entre as duas escolas. And so I'm not committing you, whatever, I'm going to ask you a question. You're not committed to the answer. This is just a dream or a vision. Eu vou te fazer uma pergunta agora que você não precisa responder. Isso é apenas um sonho ou visão. But if you could look into the future, Se você puder olhar para o futuro, what would you imagine the relationship between Full Sail and Grupo 7 to be 3 years, 5 years down the road? And this is just a dream, people. We're just dreaming out loud. This is not the plan. This is just a dream. e se você pudesse imaginar o que seria esse relacionamento nosso daqui a 3, 4 anos, o que você vê? Bom, eu quero dizer que, primeiro, além de uma honra indescritível, é uma responsabilidade absurda ter o selo da Full Sail ao lado da Seven. Firstly, I'd like to say that it's not only great honor to have the association with the Full Sail brand, it's also a tremendous responsibility for us. Então, ao mesmo tempo que vem essa alegria, essa motivação, essa vibração, eles entendem o peso da responsabilidade e da seriedade que é. So, along with this joy and excitement, there's also a deep sense of the responsibility and the seriousness of being associated with the Full Sail brand. Então, eu costumo dizer que a maturidade, ela não está ligada à idade diretamente, mas à aceitação da responsabilidade. What we usually say is that maturity is not something that is equated to your age, but it's when people understand and take on responsibility. Então, antes de falar os sonhos, eu quero dizer que a gente está pronto para ser corrigido o tempo todo, se necessário, e que todos vocês estão autorizados a nos corrigir para que a gente possa melhorar. And so before I talk about the dreams, I want to say that we are eager to learn and to be corrected as we walk together. And all of you have should feel comfortable in telling us where we can improve and how we can be better. Tendo dito isso, eu quero dizer que os sonhos são muito altos. Having said that, I would like to say that our dreams are very, very high. O sonho inicial é que a gente possa formar alunos com personalidade diferenciada para que possa impactar o mundo na indústria, alunos criativos que possam fazer parte de filmes, cinema, games. On a student level, we dream of being able to train students that will impact the world in a positive way through digital media, computer graphics, film, and all the industries. Eu realmente acredito que o brasileiro vai ter muitas oportunidades e tem talentos incríveis lá nos nossos alunos, mas que ainda não foram descobertos. I really believe that there are great opportunities out there for our students, and we already have very creative people in Brazil, and so there's a very promising future for them. E eu acho que o sonho não se limita só ao Brasil dentro da Seven, mas espalhar pelo mundo. Mas acho que a longo prazo não dá para a gente falar algumas coisas. A pergunta seria para outra pessoa no fundo da sala. And I think Brazil is a place that we have a tremendous territory to conquer, but it goes beyond Brazil. Mas a ideia é realmente mudar o mundo através da educação e, paralelamente a isso, impactar vidas de uma maneira que liberte a mente de culturas erradas. But the general goal is to change the world through education and to set free captive minds that are from philosophies that are holding them back. Coisas que tornam as pessoas céticas ou desacreditadas em si mesmo e num futuro melhor. The sort of thing that makes people keeps people in inertia and
the sense of believing that they can do better and to grow. Eu acredito que essa é a missão maior com a permissão de Deus. I think that's the greater mission with God's blessing. What a wonderful mission. Sound familiar? Que missão Sounds familiar, bonita, doesn't it? parece semelhante, né? Marcelo says that there are creative people in Brazil, he just said. I mentioned when I introduced him that he's the director of Seven Media, which is a Platinum Creative, their counterpart to Platinum Creative. So Craig, maybe we should ask you, do you think there are creative people in Brazil? O Marcelo, ele é o diretor. É verdade. Craig Daly. So yeah, I said this yesterday too, but the first thing John told me about Seven is we found this group of people in Brazil that they think like us, they're creative, they approach everything they do with the same passion. And I was like, okay, well, I have to see that sort of to understand it. And then, I'm sorry. I'm still all in your part. O Marcelo trabalha com um grupo de criação e eles lá no Brasil acreditam que tem um potencial enorme com pessoas criativas. O Craig Daly é o responsável pela nossa criatividade aqui e eu queria perguntar, Craig, você acredita que os brasileiros são criativos? Aí o Craig falou assim, bom, no início me disseram que no Brasil tinha um povo muito semelhante à nossa cultura, que eu achei difícil, nunca vi isso em nenhum outro lugar. So then Marcelo came up with his team called Seven Media, which is like our Platinum Creative team, and we spent a week with them, and they're amazing, and they're amazingly talented, and beyond being talented, they work really, really hard, and really, really fast. E aí o Marcelo apareceu aqui com a equipe dele, da Seven Media, e eu conheci o pessoal que tem um talento incrível, que tem uma paixão enorme, tem uma vontade de crescer, e não só isso, mas trabalham num ritmo assustador. And I thought it was amazing because you can meet talented people that don't work hard, and they already have the hard work, dedication part there, and we can help them a little bit with things that we know, but they already have an amazing level of talent and passion, and I've just been really impressed with every single person I've met, and they're amazing people. Tem sido incrível porque no mercado às vezes você encontra pessoas com um incrível talento, mas a parte do esforço de realmente se entregar ao projeto está faltando. E isso é o que eles mais têm a oferecer. E já são talentosos, então tem sido uma experiência incrível. I think, with your permission, Leandro, I think we're right about at the 1 hour mark, which is where we're going to wrap. Com a sua permissão, Leandro, a gente está chegando a cerca de 1 hora de encontro que era o planejado para hoje de manhã. Is that okay with you? Está tudo bem Yes. com você? Okay. Bruce, are you fine? Kenny, are we good? Okay. I will say this, and you're welcome to make any closing statements you want, Leandro. Então eu vou finalizar e você está livre para poder também finalizar como você quiser, se você preferir. For me, I'll make 2 points to wrap things up. One is, we're all on our best behavior here this morning. 2 coisas. Primeira, vocês estão muito comportadinhos hoje de manhã. Yes. Ele falou. And while I appreciate and respect that, the beauty of everything about this relationship rests in the hearts of the people in this room, of the 2,500 Full Sail staff and faculty members. Mas eu gostaria de dizer que a grande beleza do que nós temos aqui são os corações que se encontram nesse quarto, dos 2.500 funcionários da Full Sail que estão representados aqui. The
beauty is in the hearts of our new family members that we're meeting here for the first time. A beleza pode ser encontrada no coração dos nossos novos familiares que estão aqui hoje de manhã And then all the good people back home at Grupo 7. e de todas as pessoas que estão representadas por eles no Grupo 7 no Brasil. So I am most excited about the sparks of creativity that will come from this friendship. E eu estou muito empolgado com a criatividade e com o brilho que nós vamos compartilhar juntos nesse relacionamento. I'm most excited about what's happening right now in classrooms with Full Sail students and with Grupo 7 students. O que mais me empolga é saber o que está acontecendo agora mesmo nas salas de aula, aqui na Full Sail e no Grupo 7. And while I think I can speak for you and your team, E eu acho que eu posso falar por vocês quando eu digo, as well as the Full Sail family, e falar também pela família Full Sail, we don't know exactly what tomorrow holds for this relationship, nós não sabemos exatamente o que o futuro tem para esse relacionamento, but we know it is significant. mas sabemos que existe significado. It's important beyond either of the schools as a standalone. E é mais importante do que cada uma das instituições sozinhas. And so as we sit here today with this introduction for many of us, Então, hoje, estando aqui, recebendo essa, vamos dizer, essa introdução geral, we look forward to the evolution of this friendship, partnership, mission. a gente fica empolgado, antecipando a evolução dessa parceria, dessa missão. And I'm spent. E, por mim, basta. Quer falar mais alguma coisa? Vou agradecer. Just to thank. Bom, primeiro, queria dizer que quando vocês estiverem no Brasil, o time de vocês deve ser o Vasco. Please, Marcelo. I thank you all for having us here. Okay, then I will use some of my leverage. Leandro said that when all of you go to Brazil, you should pick a soccer team, and that soccer team should be Vasco. But I would say that there's a better team out there that just played with Vasco last night and won. And that team is Botafogo. You can't speak, only translate. Mas realmente eu quero agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus, que eu não sou nem um pouco merecedor de sentar aqui ou estar aqui. But first of all, I want to thank God because I don't see myself to be at all deserving to be here among you. Agradecer muito, muito ao John, porque eu vou lutar minha vida toda pelos nossos sonhos. And to thank John tremendously and say that I'm committed to fight the rest of my life for our dreams together. Agradecer ao presidente Gary e a todos vocês. And to thank Gary, President, and all of you for being here. E dizer que não só eu, mas todos que estiverem no Brasil, todos nós que estão dentro do Grupo 7, a gente vai dar as nossas vidas para honrar tudo que vocês têm feito. And I want to say that we will not forget what you are doing for us. And we have the rest of our lives to show gratitude and honor to you. Peço para que vocês tenham um pouco de paciência, porque a gente é um bebê de 3 anos que precisa aprender a correr ainda. I just ask you to be a little patient because we are young and we're like a baby and we're still learning to crawl. Obrigado por tudo. Eu vou apanhar. Thank you for everything.
We love you, Bill. I have good advice for you, Full Sail. Hug a Brazilian. It's a wrap.